Olá pessoal, sou Manuela de Oliveira, professora especialista no ensino da matemática. A aula de hoje é sobre segmento de reta e semi-reta. Vamos lá? Para começar, um segmento de reta é quando a gente tem um pedacinho de reta. Em uma reta tem vários, infinitos pontos. Se você faz 2 pontos em uma reta, você está limitando o começo e o fim, tá? Um ponto é chamado de origem, o outro ponto de extremidade. Esse segmento, isso aqui é um segmento de reta, estou representando, né? Então, você pode dizer que A é a origem e B é a extremidade. Ou dizer que B é a origem e A é a extremidade. O segmento de reta AB, eu posso chamá-lo de AB com traço em cima ou BA. Neste caso, A é origem, B é extremidade. Neste caso, B é origem, A é extremidade. Qual é a diferença entre segmento de reta e semi-reta? Aqui no meu esqueminha já dá pra ver a diferença, ó. Segmento de reta tem um ponto em cada lado, em cada extremidade. Na semi-reta, você tem um ponto na origem e não tem extremidade. Tem o quê? Uma setinha. O que significa isso? A semi-reta, ela tem começo, mas não tem fim. Ela vai infinitamente, tá? No plano, ela vai infinitamente. Como eu faço para dar nome a uma semi-reta? Você coloca 2 pontos dela e coloca uma setinha em cima. É diferente de um segmento de reta, em que o traço em cima não tem seta, porque tem começo e tem fim, tá? Então, essa é a diferença principal na hora de dar nome. 2 segmentos são consecutivos quando eles estão unidos. Você pode ver que esses 2 segmentos não estão unidos por um mesmo ponto. Só pode ter em comum um ponto. Então, para eu fazer um segmento consecutivo, eu tenho que ter uma extremidade comum. Agora sim, eu tenho que o segmento AB é consecutivo ao segmento BD, ok? Por que esses 2 segmentos são consecutivos? Porque eles têm só esse ponto B de comum, ok? Agora, como que eu faço para ter segmentos colineares? Segmentos colineares, eles têm que estar na mesma linha, tem que existir uma reta que passe pelos 2 segmentos. Neste caso aqui, os segmentos AB e BD são consecutivos, mas também são colineares. Por quê? Existe uma reta que passa por esses 3 pontos, por esses 2 segmentos. Eles estão na mesma linha. Esses 2 segmentos, eles não são consecutivos, mas eles são colineares, porque eles estão na mesma linha. Agora, se eu colocar assim, ó, eles não são mais colineares, também não são consecutivos, porque eles não estão ligados, não são consecutivos. Não são colineares porque não estão mais na mesma reta, ok? Agora, se eu fizer isso aqui, olha só que interessante. Se eu fizer isso, os segmentos continuam consecutivos, porque eles estão unidos pelo ponto B, mas eles não são colineares, porque eles não estão na mesma linha, tudo bem? Segmentos são adjacentes quando eles são tanto consecutivos quanto colineares. Nesse caso aqui, o exemplo que eu tinha dado, eles são consecutivos porque estão ligadinhos e eles são colineares porque estão na mesma linha. Por isso eles são ditos adjacentes, porque são as 2 coisas. Quando 2 segmentos têm o mesmo tamanho, a gente diz que eles são congruentes, ok? Congruentes. Quando você vê isso escrito em algum livro, tá? Você vai saber que congruente significa que tem o mesmo tamanho. Então, esses 2 segmentos são congruentes. Ponto médio de um segmento. Para se fazer o ponto médio de um segmento,
esse ponto tem que estar no meio. Desse jeito, não é ponto médio. Desse jeito também não é o ponto médio. Ponto médio, eu tenho que calcular o meio do segmento, ok? Isso é ponto médio. Bom, gente, aqui eu já vou fazer uma atividade com vocês. Nós vamos fazer um segmento de reta CD de 4 centímetros. Então, na hora de fazer o segmento com 4 centímetros, você risca do zero, não é do começo da régua, é do zero até o número 4. Riscou, você faz um pontinho em cada lado. Como eu quero que seja segmento de reta CD, coloco o C de um lado, D do outro lado. Se você não tiver um compasso, com a própria régua você encontra o ponto médio. Se o segmento tem 4 centímetros, o ponto médio você faz um risquinho no 2 centímetros. Aqui é o ponto M, que é o ponto médio. Tem 2 para cá e 2 para cá, ok? Mas eu vou ensinar vocês a fazer o ponto médio de um segmento CD utilizando o compasso. Compasso é este objeto aqui, matemático, ok? Ele tem uma agulha, tem que tomar muito cuidado para não se espetar. A agulha na matemática é chamada de ponta seca, a agulha do compasso, tá? E aí o que você faz para fazer o ponto médio? Você vai abrir o compasso num tamanho qualquer, pelo menos que seja maior do que a metade, mais ou menos, desse segmento aqui, segmento de reta. E o que você vai fazer? Você segura, quando você vai manipular, você segura aqui em cima. Você pode até segurar aqui no começo, mas na hora de riscar tem que segurar aqui em cima. Ponta seca, agulha cuidadosamente em uma das extremidades e faz um arco. Aí pega a agulha, ponta seca na outra extremidade, em cima do pontinho que você fez, e faça um outro arco. Olha só que legal, você pode ver que os arcos se encontraram em 2 pontos. Um encontro aqui em cima, outro encontro aqui embaixo. Você pega a tua régua e liga esses pontos, tá? Aqui, ó. Onde essa linha que você fez encontrou o seu segmento de reta CD, nesse pontinho aqui, é o nosso ponto médio, tá? É assim que se faz o ponto médio usando o compasso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. Um abraço.